Audiolivro por Bispo J.R. O Mover Sobrenatural do Espírito Santo, de Anton Wiggins. Editora Inteligência Editorial. Dedicatória à minha amada e querida esposa, I.D. Wiggins. Capítulo 1. O mover sobrenatural do Espírito Santo. Ele é o Criador. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. O primeiro a ser mencionado nas Escrituras é ele, o Espírito Santo de Deus que se movia sobre a criação. Foi ele quem preparou as atividades criadoras de Deus. Foi ele quem preservou a criação, dando a vida até hoje e continua a manter e a sustentar a criação. O Espírito Santo no Antigo Testamento. E desde o teu bom espírito, e deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Neemias, capítulo 20, capítulo 9, versículo 20. No deserto não havia seminário de teologia, nem faculdade ou escola. Contudo, o povo aprendeu as leis do Senhor e os ensinou e os criou nos seus caminhos. Ele foi o agente que transmitiu os pensamentos de Deus ao povo. Foi ele quem compôs os cânticos do Salmo de Davi. Ele não aprendeu a tocar ou a cantar em nenhum coral ou escola de música. O seu mestre foi o próprio Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Números, capítulo 11, versículo 25. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5. Balaão foi usado pelo Espírito para entregar uma mensagem ao povo. E levantando Balaão os seus olhos, e vendo a Israel que estava acampado segundo as suas tribos, veio a ele o Espírito de Deus. Números, capítulo 24, versículo 2. O Espírito Santo dava força à liderança de Israel e capacitação. Ele ajudou Moisés. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre mim, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não leves sozinho. Números 11, 16 e 17. José no Egito liderou sobre todos aqueles que tinham habilidades para executar tarefas. A maior qualificação no Antigo Testamento para liderar não era habilidade ou intelectualidade, mas era a unção do Espírito Santo. Ele nunca foi derramado sobre o povo de Israel, mas apenas sobre aqueles que eram escolhidos por Deus para executarem a sua determinada vontade, como nos diz o Antigo Testamento. Porém, no Novo Testamento, a promessa do Espírito Santo é para todos que creem. Ele é Deus. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-o não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4. A grande mentira de Satanás à humanidade é que o Espírito Santo é apenas uma força. Foi esta mentira que enganou Ananias e Safira. Pedro estava cheio do Espírito Santo,
quando discernia a mentira deles. Mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa que mentir a Deus. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Salmos 139, 7 e 8. Não importa para onde formos, que o Espírito Santo está ali, observando tudo o que você está fazendo, seja bem ou mal. Ele está sempre presente, ao mesmo tempo em todos os lugares. Sua onisciência permite que nada esteja oculto aos seus olhos. Todas as coisas lhe são reveladas. Ele sabe tudo. Ele conhece nossos pensamentos, nosso passado, presente e futuro. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Salmos 147, versículo 5. Ele também é conhecido como El Shaddai e tem autoridade sobre todas as coisas e criaturas, porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Ele é o autor da nova vida, o novo nascimento. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículos 3 a 5. É ele quem regenera o homem. Ele trata a natureza pecaminosa do homem e o transforma em um novo ser. Uma criatura que nasce do Espírito, que agora está morta para o pecado e para o mundo. O autor do novo nascimento é o próprio Espírito Santo. Para ser integrante do reino, tem que nascer de novo. Não no ventre de uma mulher, mas no ventre do Espírito Santo. Ele é o inspirador das Escrituras. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. Toda profecia falada foi divina, nenhuma foi ideia do homem. Só o Espírito Santo conhece a natureza de Deus, só ele poderia declarar a santidade e a justiça e a retidão de Deus, o pecado e o arrependimento, a perdição e a esperança messiânica, as quais foram os temas centrais das mensagens proféticas. Os profetas, nos tempos bíblicos, pensavam que tinham que ter um relacionamento com o Espírito Santo muito íntimo e pessoal, pois ele sentia o que Deus sentia, compreendia a sua vontade para o povo e rejeitava o que ele rejeitava. Os profetas eram homens muito sensíveis ao Espírito Santo, que tinham conhecimentos divinamente revelados e eram totalmente possuídos por ele. Ele é a fonte da sabedoria. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 26. A sabedoria que vem do alto é que é demonstrada pelo seu bom trato e mansidão. É a sabedoria que faz o homem avaliar sua vida do ponto de vista de Deus. Essa sabedoria é produzida pelo Espírito Santo, que nos ajuda a fazer escolhas certas, que forma homens indoutos e sábios, que ensina todas as coisas e ainda nos faz lembrar que Ele é a fonte de toda a sabedoria. Com certeza, o homem que é cheio do Espírito Santo é cheio da sabedoria. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá liberalmente, e não lança em rosto, então ser-lhe-á dada. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Ele é a fonte de poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Virtude quer dizer poder real, poder em ação, poder para testemunhar de Cristo, para ganhar almas para o reino de Deus, para curar os enfermos, para expulsar demônios. Esta é a capacidade dada pelo Espírito Santo aos cristãos para viver uma vida vitoriosa. É o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos.
declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos, capítulo 1, versículo 4. Sem esse poder, não podemos resistir aos inimigos. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema maldito do meio de vós. Josué, capítulo 7, versículo 14. O poder do Espírito Santo encoraja as pessoas a responder ao pecado. É mais poderoso do que as forças físicas. Ele capacita as pessoas a falarem com autoridade, e este poder é acompanhado pelo batismo no Espírito Santo. Só ele é a fonte deste poder. Ele envia e nomeia os ministros, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse ao Espírito Santo: Aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Atos, capítulo 13, versículo 2. Esta obra é exclusiva do Espírito Santo, e ele é quem chama homens e mulheres para pregarem o Evangelho, e ele os envia. Não são os homens que fazem isso. O trabalho do Espírito na terra é glorificar a Cristo, e ele é glorificado quando pessoas são libertadas do poder das trevas, quando igrejas são fundadas e organizadas, quando pessoas tornam-se discípulas de Cristo e recebem o batismo no Espírito Santo com seus dons. Quando o cristão aproxima-se do Espírito Santo, ele se torna sociável à sua voz durante a oração em línguas estranhas. E o Espírito Santo, quem chama, é o Espírito Santo quem chama e capacita o homem para a obra de Deus. É ele que dirige o local da pregação. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe o permitiu. Atos 16, 6 e 7. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho de Cristo. Atos, capítulo 16, 9 e 10. Cada missionário precisa e deve esperar a reação do Espírito Santo para lhe orientar na viagem. Ele mostra, através da visão, revelações proféticas ou através de um impulso interior, que devemos apenas confiar no Espírito Santo e seguir a sua orientação para tudo, inclusive levar o Evangelho de um lugar para o outro. Quando ele te impedir de ir a um lugar, vá onde ele está te guiando. Confie nele, porque ele está no controle. Ensina, então, também o que devemos pregar, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. É através dele que as verdades da palavra de Deus são reveladas à humanidade. A sabedoria dos homens não convence os pecadores dos seus pecados, mas a sabedoria celestial de Deus, as quais tratam com a natureza pecaminosa do homem, podem. Ele usa o pregador para na sua simplicidade, estilo pessoal e vocabulário. A revelação da palavra é concedida ao escolhido de Deus quando o Espírito Santo torna a habitar e a sua presença domina a vida do escolhido. Então ele mesmo ensina o que devemos falar. Ele nos ajuda nas fraquezas. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Nas fraquezas do crente, nos desejos e anseios espirituais, o próprio Espírito geme e suspira. Ele, com as suas intercessões, nos ajuda em nossas fraquezas. Ele apela ao Pai para suprir as nossas necessidades espirituais, físicas e materiais. Enquanto temos Jesus Cristo como nosso advogado e intercessor no céu perante Deus, aqui na terra temos também o Espírito Santo, que nos representa e nos ajuda em tudo o que precisamos segundo a vontade de Deus.
Ele é o nosso guia, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, versículo 14. É Ele quem leva-nos a pensar e agir de acordo com a palavra de Deus. Ele nos orienta e nos exorta para que possamos cumprir a vontade do Pai. Os filhos de Deus sempre estão em harmonia com as Sagradas Escrituras. Por sua orientação, o crente aprende a perseverar na fé, vencendo cada vez mais as obras da carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se, no pleno Espírito, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Versículo 13. A orientação dele se opõe aos desejos do mundo e à natureza pecaminosa. Quando não deixamos de ser orientados pelo Espírito Santo, acabamos caindo em apostasia, enfraquecemos na fé e mais, corremos perigo de morte espiritual. Devemos orar com fervor, ouvir a palavra e aceitarmos conselhos dos líderes cristãos, aqueles que são cheios do Espírito Santo. Ele nos avisa e pensando, Pedro naquela visão disse-lhe o Espírito, eis que 3 homens te buscam, levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Atos capítulo 10, versículo 19 e 20. Ele admoesta, alerta e mostra quando há perigo. Ele avisa os caminhos a serem tomados. Ele faz isso para que jamais os seus filhos fiquem confundidos. Ele deseja que todos sejam salvos e que estejam atentos aos avisos do Espírito Santo em relação aos passos e decisões a tomar. Ele não faz acepção de pessoas, não importa a raça, a cor e nem a posição social de ninguém. A qualquer momento, ele pode avisar e prover para que este ou aquele ouça o Evangelho. Ele testifica de Cristo, mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João, capítulo 15, versículo 26. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Através das revelações dos dons de maravilhas e de milagres, ele torna cada vez mais a presença de Cristo real em nós. Sua obra principal em nossas vidas é ajudar-nos a dar testemunho e nos fortalecer no aprofundamento do nosso relacionamento com a Trindade Santa. Ele testifica em nós a justiça e a verdade. Cristo é glorificado em nossas vidas, não só em palavras, mas através das nossas ações e do nosso viver em amor, verdade e justiça. Quando a mensagem é proclamada com sinceridade, ele então convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, fazendo com que os resultados se tornem evidentes naqueles que recebem as boas novas. Ele é quem glorifica o Cristo, ele que glorificará, porque ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á anunciar. João, capítulo 16, versículo 14. Todas as vezes que a mensagem é proclamada, almas são libertas, pessoas são curadas e Cristo é glorificado. Todas as vezes que a igreja é perseguida e ela permanece fiel, o crente tentado vence as tentações. Quando a luz brilha nas trevas e as boas obras de justiça são demonstradas, Cristo é glorificado. Esta é a obra do Espírito Santo. Ele sabe as coisas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 2, versículo 11. Os planos de Deus, os desígnios do seu coração, a sua vontade a respeito da humanidade, tudo o que ele tem preparado para os que o amam, o Espírito Santo conhece. Querendo saber o que Deus tem planejado a seu respeito e o plano dele para a sua vida, você pode receber a revelação do Espírito Santo. Ele pode iluminar a sua compreensão da verdade naquilo que ele deseja para a sua vida. Ele faz conforme a sua vontade, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo,
distribuindo por sua vontade. Hebreus, capítulo 2, versículo 4. Ele distribui os dons como ele quer. Ele pode agir na vida de uma criança, um jovem, um idoso, um crente maduro, tanto quanto em um novato convertido. Ele pode manifestar sua promessa em meio a uma multidão, onde há 2 ou 3 pessoas. Ele não está sujeito ao homem e não espera as ordens de um pastor para operar. Ele é o soberano e opera quando quer, embora respeite o nosso livre-arbítrio. Ele age de acordo com a sua própria vontade. Ele pode ser entristecido. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Temos primeiramente que saber, reconhecer e aceitar que o Espírito Santo é uma pessoa. O seu corpo é o próprio corpo do crente. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E pode ser uma pessoa. E por ser uma pessoa, ele pode sentir-se magoado ou pode ficar triste. Pode chorar como uma pessoa na forma como Jesus chorou por causa de Jerusalém, e Lázaro também, o seu amigo. Quando a igreja está agindo contrário à sua vontade, quando o crente não dá importância à sua presença, quando o pecado, a imoralidade e o mundanismo é visto no meio da igreja de Deus e na vida do crente, isto causa grande tristeza ao Espírito Santo. Ele pode ser resistido. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Atos, capítulo 7, versículo 51. O povo de Deus no Antigo Testamento conscientemente resistia ao Espírito Santo, não dando ouvido à voz dos profetas. Eles matavam os profetas e viviam em constante rebeldia contra Deus e a sua palavra revelada. Ao invés de se submeterem à lei do Senhor, eles preferiram os caminhos da idolatria e da imoralidade, na qual as nações ao redor deles viviam. Os profetas chamavam eles ao arrependimento, mas eles resistiam e hoje têm de tomar cuidado para não agir da mesma forma, recusando-se a dar ouvidos ao Espírito Santo, podendo correr o risco de serem cortados da presença de Deus. Mas, para Israel diz o Senhor, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos, capítulo 10, versículo 21. Ele é o penhor da igreja, em que também fostes vós selados, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tende nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Isto quer dizer que ele é a garantia da nossa herança. Ele sela a entrada da igreja nos Santos dos Santos, por conta da nossa herança. A sua presença em nossas vidas é o penhor, ou seja, o sinal de nossa herança e que vamos vencer e que vamos receber no futuro. Capítulo 2. Somos vivificados pelo Espírito Santo que habita em nós. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Romanos capítulo 8, versículo 11. O corpo se torna morto por causa do pecado e experimenta a transformação de Cristo. Podemos agora despertar a vida do Espírito Santo em nós. Na verdade, a carne para nada serve, se o Espírito não vivificar a carne. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em nós, que somos regenerados, membros carnais, tornando-nos cada vez mais seres espirituais. Ele é quem produz frutos espirituais em nós, mas o fruto do Espírito é
amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas capítulo 5, versículo 22. À medida que deixamos que o Espírito Santo nos controle, dirija e influencie nossa vida, quanto mais nos aproximamos dele, dando a ele a liberdade total sobre nós, ele mesmo nos ajuda a mortificar as obras carnais. Ele coloca o pecado debaixo do nosso controle. Ele faz com que nasça o fruto do Espírito Santo, onde as obras da carne abundavam. Por exemplo, onde o ódio dominava, agora o amor controla. Onde havia tristeza e amargura, o gozo agora pode ser encontrado no lugar. Onde o coração estava inquieto, agora há paz. No lugar da impaciência, desespero, raiva, tem agora a benignidade e o domínio próprio. Maldade, injustiça e medo são substituídos pela bondade, zelo pela verdade e retidão. Aquela pessoa, ele zela pela verdade e pela retidão. Aquela pessoa que antes era desconfiada, desonesta e sem compromisso, agora tem fé e lealdade. A mansidão toma o lugar na vida de uma pessoa sem moderação. A temperança opera o autocontrole dos desejos e das paixões sensuais. Tudo opera, tudo é obra frutuosa do Espírito Santo em nós. Quem não tem o Espírito Santo não é de Cristo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. A partir do momento em que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador em nossas vidas, então o Espírito Santo vem e habita em nós. Porém, quem não tem o Espírito Santo na sua vida não é de Cristo. A pessoa pode passar anos frequentando uma igreja, pode ser um bom patriota como Cornélio, e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, Atos capítulo 10, que tinha orado a Deus e tinha dado esmolas aos pobres, mas lhe faltava algo, que era aceitar Jesus Cristo em sua vida. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nossa vida. É semelhante, quem não tem o Espírito Santo não é de Cristo, e quem não é de Cristo não tem o Espírito Santo. A unção dele nos ensina. A unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentirosa, como ela vos ensinou, assim permanecereis nele. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Esta unção temos que conservá-la em nós. Quanto mais permanecemos na meditação da palavra de Deus, o Espírito abre o nosso entendimento nas compreensões das Escrituras. É com ele que aprendemos os caminhos do Senhor. Com ele nós não necessitamos de que ninguém nos ensine. Os caminhos do nosso entendimento são iluminados de tal maneira que somos salvos contra os erros doutrinários. As verdades da palavra são reveladas somente quando a unção dele permanece em nós. A guerra do Espírito Santo contra a carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Essa luta não tem fim enquanto vivermos na terra. Ela envolveu todas as pessoas, e vencer esta luta depende apenas de nós, daqueles que permanecem sobre o senhorio de Cristo. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei as concupiscências da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. O Espírito Santo opera em nós. Ele nos leva a ter uma vida santa e nos capacita a ter vitória sobre a carne, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Romanos, capítulo 7, versículo 22. Mas o homem exterior, a carne, é o elemento pecaminoso da natureza humana. Este tem o prazer no pecado e ocupa-se nele, se deixarmos. É impossível obedecer à carne e o espírito ao mesmo tempo. Temos que resistir à carne e vencer esta guerra pelo poder do espírito, sempre consciente de que estamos na presença de Deus.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8. A guerra do Espírito contra a carne é para nos libertar da lei do pecado e da morte. Ele entra em plena operação quando obedecemos o seu poder e ele nos capacita a vencer o pecado. Está na hora de reduzir a carne à escravidão e permitir que o Espírito Santo esteja em pleno domínio e controle sobre a sua vida. Esta guerra é sua, o campo de batalha está em você. Portanto, se quer vitória, ande no Espírito e não cumpra a vontade da carne. Só quem tem o Espírito Santo guarda este mandamento no Senhor. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, diz o Senhor, e guardarei os meus juízos e os observareis. Para os israelitas, antes da chegada do Messias, era quase impossível guardar os mandamentos e andar nos caminhos do Senhor. Eles não tinham a vida no Espírito Santo. Eram como o vale de ossos secos, descrito pelo profeta na sua visão. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito Santo, me sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Era necessária a restauração espiritual e a promessa de Deus do derramamento do Espírito Santo no seu coração. Agora é possível guardar os mandamentos de Deus, que antes eram pesados por causa da lei. O seu coração se derreteu, tornando-se um coração de carne, sensível à voz do Espírito Santo, podendo obedecer a palavra com prazer. O Espírito Santo é dado segundo promessa, porque a promessa vos diz a respeito de vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos, capítulo 2, versículo 39. A promessa de Deus sobre o Espírito Santo era para todos os cristãos no Pentecostes, na era apostólica, e também para todos os cristãos até os dias de hoje. O profeta Joel profetizou que seria derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre nossos filhos e nossas filhas, sobre os servos e as servas, e através desse derramamento os dons do Espírito Santo começariam a fluir. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Joel, capítulo 2, versículo 28. Nesta era, o cumprimento do derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo, nos tempos do fim, ainda é maior. A promessa de Deus está se realizando na igreja, sobre todos os que creem e buscam poder realizar a obra do Pai e viver na sua plenitude. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Lucas, capítulo 11, versículo 13. O próprio Deus Pai é doador de todas as coisas, como também o Espírito Santo. Deus, como Pai, quer que seus filhos tenham o melhor. Nesta palavra, ele está se referindo aos filhos que já nasceram de novo e já têm a presença do Espírito Santo em suas vidas. Jesus está se referindo à plenitude do Espírito Santo. Ele é dado em resposta à oração fervorosa, na busca incessante do melhor do Espírito Santo, do seu pleno poder e numa vida cheia dele, para sermos vitoriosos contra Satanás. Cada crente deve orar ao Pai Celestial para receber a plenitude do Espírito Santo em sua vida. Ele é dado aos que se arrependem. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo de número 38. Jesus já pagou o alto preço, fazendo-se maldição por nós, para que a promessa de Deus a Abraão e aos seus descendentes, incluído todas as nações, se cumprisse. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Porque é pela fé que há o batismo do Espírito Santo. Após o arrependimento do pecado, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador,
A pessoa que deseja, busca com interesse e de todo o coração, recebe a promessa do Pai derramada pela vontade de Deus em sua vida. Receber o Espírito Santo após o arrependimento dos pecados é ter a justiça, a vida e todas as bênçãos espirituais. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Ele é concedido aos que o obedecem. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos, capítulo 5, versículo 32. É impossível ter a plenitude do Espírito Santo na sua vida se não houver a verdadeira obediência ao texto sagrado, expresso no Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. No verso 5 ele diz: unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele está falando da unção do Espírito, derramando sua plenitude de tal forma que o seu corpo, mente e espírito transbordam nas bênçãos de Deus. Mas antes destas bênçãos transbordarem em sua vida, note que ele não diz, Deus é meu pastor, mas o Senhor. Sem o senhorio de Cristo, é impossível ter o Espírito na plenitude. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. A obediência é essencial para ter a plenitude do Espírito Santo. João, capítulo 7, 37, 38 e 39. Ele é como rios de água viva abundante. O seu poder é derramado em abundância sobre aquele que nele crê, passando de um para o outro como uma corrente de água viva, apenas quando a mensagem de Cristo é proclamada com poder, a autoridade no Espírito Santo. Aqueles que creem e se arrependem dos seus pecados recebem o Espírito em abundância sobre sua vida e passam a ter uma vida transbordante do Espírito Santo. Ele permanece para sempre. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito, que já está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Isaías 59, versículo 21. O Espírito Santo é dado para confirmar a mensagem de Cristo, para que ela seja proclamada com poder e justiça. Ele está sempre com aqueles que verdadeiramente renunciam aos seus pecados. O Espírito não é possessão de nenhuma denominação ou pessoa. Somente permanece quando a sua presença é reverenciada, através da permanência do nosso corpo, alma e espírito santificados pela sua palavra. O Espírito Santo dá fertilidade, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em campo fértil. Quando o pecado, Satanás e o mundo se infiltram na igreja, esta se transforma em um campo fértil, em lugar deserto, sem vida, sem água e sem alegria. Isso acontece quando a igreja entra em decadência espiritual, deixando os princípios da santidade e o perdão da vida de Deus. Quando a igreja começa a seguir costumes de homens pecadores, está na hora de sentir a tristeza do pecado e começar a clamar a Deus, até que Ele derrame o Espírito Santo sobre a igreja e restaure a santidade, que faz com que a plenitude do Espírito comece a fluir novamente. Obreiros precisam ser cheios do Espírito Santo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Atos, capítulo 6, versículo 3. A igreja e os pastores precisam ter obreiros, homens e mulheres de Deus, que lhes ajudem na obra do Senhor, e assim o pastor terá mais tempo para meditar na palavra e perseverar na oração. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos, capítulo 6, versículo 4.
mas devem escolher aqueles que continuam fielmente sob a influência do Espírito Santo, aqueles que não deixam de andar segundo ele, mas que estejam sempre cheios dele. O obreiro precisa ministrar para a igreja no poder do Espírito. Portanto, as palavras dele devem ter inspiração profética para edificação e fortalecimento da igreja, o corpo de Cristo. Há uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e conservar a sua plenitude. O Espírito pode vir sob impulso em ocasiões especiais. Quando fala na inspiração direta do Espírito Santo, o crente pode transmitir uma mensagem profética na unção que recebe do batismo do Espírito Santo. É preciso continuar andando no Espírito e mortificando as obras da carne. Só assim se pode manter a plenitude permanente do Espírito Santo. O Espírito Santo transmite a glória de Deus no meio das lutas. E apedrejaram a Estevão, que estava invocando e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, começou a clamar em grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos, capítulo 7, versículos 59 e 60. A glória do Senhor estava sobre ele de tal modo que o seu rosto brilhava, e com seus olhos no céu ele contemplava a glória do Senhor. O crente, mesmo na luta e na perseguição, vê a glória do Senhor Deus. O crente que está cheio do Espírito Santo, mesmo na luta, ele se mantém calmo, sem murmurar ou desejar vingança, mas a glória de Deus é revelada nele e para ele. O Espírito Santo é recebido pela imposição das mãos. Os samaritanos foram batizados no Espírito Santo pela imposição das mãos dos apóstolos. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Atos, capítulo 8, versículo 17. Pelas santas mãos dos apóstolos aconteciam milagres, maravilhas, cura divina e o batismo no Espírito Santo. Dons acompanhavam as pessoas e elas eram abençoadas, mas não somente naquela época, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pela imposição das mãos dos evangelistas, missionários e pastores, o Espírito Santo é recebido. Porém, não só pela imposição das mãos, mas também é recebido de diversas formas, principalmente por meio da pregação da palavra e do louvor. Na oração individual ou em grupo, pode-se receber o Espírito Santo. Até quando se estiver dormindo no caminho para uma casa, pela sombra do apóstolo, o enviado, ou onde o desejo é grande e o coração é limpo, quebrantado e contrito. Deus dá a quem pede, busca e persevera. Ele é o doador. Ele dá poder a quem quer, quando quer e onde quer. Você pode receber agora mesmo, onde estiver. Tudo depende da posição do seu coração. O Espírito Santo é para hoje. Ele quer dar o seu poder e a sua plenitude. Ele não faz acepção de pessoas. Ele é para todos que creem e aceitam a sua pessoa. Já você, seja batizado, ou seja, batista, assembleiano, metodista, ou qual seja a sua denominação, não importa. Ele não pertence a uma religião ou a uma denominação. Ele pertence a Deus. É o Espírito dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Espírito Santo não é comprado, é dado. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas, disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus seja alcançado por dinheiro. Atos, capítulo 8, versículo 18 a 20. O grande erro de Simão, o mágico, foi que ele achava que o Espírito Santo poderia ser comprado. Ele queria o poder e os seus dons, mas foi rejeitado por Deus, porque na verdade não queria largar os seus caminhos ímpios e os pecados para viver para Jesus. Nem o Espírito Santo, ou mesmo os seus dons, podem ser comprados. Conheci um certo empresário crente, novo convertido, que pagava um certo irmão para profetizar para ele, e o irmão pegava o dinheiro e profetizava tudo o que era bom, como por exemplo, ele dizia que Deus iria lhe dar muito dinheiro e que Deus estava preparando um banco para ele ser o dono. O empresário achava muito bom
e acabava dando mais dinheiro ao irmão, até que ele mesmo entrou na falência e começou a se dar maus nos negócios. Está escrito: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. As coisas de Deus não se compram, pois são dadas de graça. O Espírito Santo é dado somente aos que têm um coração reto diante de Jesus. Então, os seus dons são derramados sobre aqueles que temem e fazem o que é justo, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Atos capítulo 10, versículo 35. Se você quer que Deus fale contigo, não é preciso que você corra atrás das profecias. Se fizer isso, você pode se dar mal. Quando Deus quer falar, Ele mesmo envia o seu profeta e fala diretamente. Se você quiser receber o dom de Deus, faça como os discípulos que viviam para Cristo e oravam continuamente. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, sua mãe, a mãe de Jesus, e seus irmãos. Atos, capítulo 1, versículo 14. Antes e depois do Pentecostes. Foi o Espírito Santo quem ungiu Jesus e continua a ungir crentes para o ministério. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías, capítulo 61, versículo 1. O profeta Isaías descreve o Messias que havia de vir e revela sua missão que foi citada pelo próprio Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Ele diz que vem para os humildes de coração para curar os enfermos e destruir os poderes do mal, proclamando liberdade aos cativos. Ele abre os olhos espirituais do cego para a luz do Evangelho. Para levar a cabo uma obra como esta, só é possível se estivermos na unção poderosa do Espírito Santo. Pessoas sem propósitos não recebem unção. A missão pela qual Jesus foi ungido permanece: levar o Evangelho para toda a terra. Cristãos de todos os lugares recebem unção do Espírito Santo para poderem cumprir esta tão grande e sublime missão, que é pregar o Evangelho e ver a libertação de milhares de almas. A unção que o crente recebe do Espírito Santo garante a ele revestimento e poder para testemunhar, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. João, capítulo 14, versículo 2. O mesmo Espírito que está sobre nós e a mesma unção que nos ungiu para fazer as obras de Cristo. Sem unção, o crente não tem êxito no seu ministério, mas a unção só vem quando deixamos ser cheios do Espírito Santo, ou seja, permitir que ele e a sua plenitude sejam derramados sobre nós. Pastores são constituídos pelo Espírito Santo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos, capítulo 20, versículo 28. Bispo ou pastor quer dizer aquele que vigia a casa, servindo aquele que tem sobre si a responsabilidade pastoral. Na verdade, o Espírito Santo é quem faz a escolha. Na igreja local não pode funcionar sem pastor ou dirigente. Através do jejum e oração, o Espírito Santo dá a direção ao presbitério ou conselheiros da igreja. Existem 3 tipos de pastores: aqueles que chamam a si mesmos pastores, aqueles que se constituem pastores pelos homens, por causa da amizade com eles ou devido à formação acadêmica, e aqueles que são constituídos pelo Espírito Santo. Normalmente, os que não são constituídos pelo Espírito Santo não têm muito êxito no ministério, pois eles pregam, mas a sua pregação não tem unção, não convence, sempre ministram para agradar os ouvidos, e eles não têm longanimidade ou paciência com o rebanho,
são rejeitados por Deus por ter falta de conhecimento. Mas a falta de conhecimento destrói o povo pelo caminho da verdade e da justiça. Dizem o que o povo quer ouvir. A maioria deles acomodam o pecado no meio da igreja, pregam só a salvação e escondem a santidade, destruindo o rebanho com os costumes mundanos. Esta é a classe dos pastores que não são constituídos pelo Espírito Santo. O pastor verdadeiro é aquele que alimenta o rebanho, aquele que defende o rebanho do inimigo, que são lobos cruéis. Ele não aceita conceitos mundanos e ideias pagãs. Ele ama a igreja e a instrui em todo desígnio de Deus. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redaguardas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e com doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Ele não trata o rebanho com desdém, mas como o rebanho de Deus foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Ele é fiel ao Senhor e sempre está em comunhão com o Espírito Santo, e a palavra de Deus a esses pastores é a recompensa. Esses pastores são conhecidos pelo Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é imperdoável e, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mateus, capítulo 12, versículo 32. Este pecado que não tem perdão é considerado como blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa que resistir o poder do Espírito Santo, que convence do pecado, está pecando. O Espírito Santo é o único que pode levar alguém a receber o perdão divino dos seus pecados. A pessoa que rejeita sempre o testemunho de Cristo e a sua palavra está continuamente entristecendo o Espírito Santo pela dureza do seu coração. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Para esta pessoa, o bem e o mal, a sua mente é totalmente depravada e perversa. E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Romanos, capítulo 1, versículo 28. O seu coração chega a certo ponto de endurecimento que o próprio Espírito já não contenderá mais para levar o tal ao arrependimento. Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Essas atitudes levam a apagar o fogo do Espírito. Não extinguais o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, 19. A pessoa que rejeita as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, despreza as profecias, usa incorretamente os dons do Espírito, corre o risco de perdê-los. Ainda aqueles que ouvem a voz de Deus através da pregação, profetizam ou mesmo leem a Bíblia, mas acabam endurecendo o coração. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endurecerás os vossos corações, como na provação, no dia da tentação, no deserto. Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Tornando-se desobedientes a Deus, rebeldes, insensíveis à sua palavra e à voz do Espírito, com estas coisas têm endurecido o seu coração. Jesus foi crucificado e Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Os filhos de Deus são sempre guiados pelo Espírito Santo. Ele nos guia até nos palácios, minas de ouro, supermercados e também nos desertos, como no caso de Jesus. Após 40 dias de jejum, foi conduzido ao deserto para ser tentado. No deserto não tinham palácios, supermercados ou padarias. Porém, Jesus teve fome de pão, mas ele se saciou com as palavras que saíam da boca de Deus e da vontade dele. Felicidade e sucesso fazem parte do propósito de Deus para a sua vida. Não precisamos nos sujeitar a Satanás para receber coisas materiais ou poder político. Ao invés de nos sujeitarmos ao diabo, devemos usar a unção e o poder, mas buscai primeiro
o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. De acordo com a vontade de Deus, Jesus, através da inspiração do Espírito Santo, empregou a palavra no lugar certo, vencendo o diabo e esgotando as suas forças. Aquela foi uma revelação que estamos vivendo numa batalha espiritual contra forças malignas, invisíveis e reais. Deus pode nos provar no meio de situações difíceis, como falta de emprego e moradia, por exemplo, onde o diabo sempre apresenta suas ofertas materiais, políticas ou a idolatria. Nestes momentos de tentação tão difíceis, é preciso submeter-se a Deus e resistir ao diabo, usando o conhecimento da palavra de Deus na unção do Espírito Santo, para que o diabo fuja e então possamos ser servidos pelo anjo do Senhor. A palavra de Deus é espada do Espírito Santo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Esta é a arma usada pelo Espírito Santo na guerra contra Satanás. Ela está atuando na vida do crente para ajudá-lo a obter vitória contra todo o poder do mal. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para convencer o homem do pecado. Foi ele quem inspirou a palavra, dando a ela autoridade e poder, tornando-a uma arma ofensiva, a qual o crente pode usar para se defender. Usando a palavra de Deus, segundo o perdão de Cristo e os apóstolos na unção do Espírito Santo, para vencer todas as armadilhas do diabo. Porém, o crente precisa saber manusear bem a espada do Espírito. Não é só ler a Bíblia toda, mas ter o conhecimento da verdade, para se livrar das garras do inimigo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Outra arma poderosa do Espírito é a oração. Orando em todo o tempo, e com toda a oração e súplicas no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios, capítulo 6, versículo 18. O Espírito Santo exige dedicação à oração. O crente que deixa de orar está se rendendo ao inimigo. Devemos orar em todo o tempo, com toda a súplica e perseverança no Espírito, numa linguagem que só Deus entende. O diabo fica confuso quando oramos em línguas estranhas. É uma arma muito forte contra as forças do mal. Crente que já foi batizado no Espírito Santo todos os dias, é a vitória certa. Mas, vós amados, edificando-os vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas, capítulo 1, versículo 20. O Espírito Santo nos sustenta, inspira e orienta, ajudando-nos a lutar em oração. E quando oramos com a mente nele, falamos línguas sob a inspiração do Espírito Santo. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 14, versículo 15. Usar as línguas não para falar, mas para cantar e louvar. Vejamos, porque as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Onde há o Espírito, aí há liberdade. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O Espírito Santo é o Espírito da liberdade, e onde ele faz presença, pessoas são libertas das condições de escravidão do pecado e do domínio total de Satanás. O Espírito Santo liberta as pessoas da miséria, da enfermidade, da feitiçaria. Ele liberta os ladrões, viciados e prostitutas e os torna servos quando permanecem unidos a Cristo e a sua palavra. Receba o Espírito Santo na sua vida. A libertação ocorre pela obediência da palavra de Deus. A liberdade não é para fazer o que se quer, mas para querer amar e servir a Deus e ao próximo. Antes preso ao pecado e ao mundo. Agora, livre para viver o mundo sem domínio do pecado sobre mim, o que antes era peso e aprisionava meus sentimentos. Antes havia ódio, amargura, ciúme, inveja e tristeza, etc. Agora,
estamos livres para produzir os frutos do Espírito. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de escravidão. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que é mantida através do Espírito Santo em nós. Comece no Espírito e termine no Espírito. Sois vós tão insensatos que, tendo começado no Espírito, acabeis agora pela carne. Gálatas, capítulo 3, versículo 3. A vida em Cristo começa com o Espírito Santo operando coisas novas a cada dia. O crente experimenta a renovação e a vida espiritual lhe traz grandes bênçãos através dos frutos do Espírito Santo. Uma pessoa totalmente transformada demonstra a Deus que suas atitudes e seu comportamento já não são mais os mesmos. Os dons espirituais que se manifestam em sua vida, tornando-o vaso de bênção. Uma pessoa útil na obra do Senhor é moderado em tudo, é dedicado e confiante, vivendo a vida pela fé no Espírito Santo. Mas, se deixar de viver pela fé na dependência total do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, irá acabar na carne. Só quisera saber disto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas, capítulo 3, versículo 2. A vida que agora começou deve fazer pela fé e pelo Espírito até o fim, e as ações têm que ser pelo Espírito. Há pessoas que começam bem o seu ministério pela presença e autoridade do Espírito Santo, operando milagres e outras manifestações sobrenaturais, que garantem sucesso ministerial, mas acabam tornando-se um fracasso por não ter continuado no Espírito, o qual nos fez passar também para sermos capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Não será insensatez se você começar pelo Espírito e terminar na carne. Semear no Espírito. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Deus conhece os seguidores verdadeiros, por isso ele não os deixou, por isso ele não se deixa escandalizar. Aquele que diz que é crente, que nasceu de novo, que é cheio do Espírito Santo, mas está sempre satisfazendo as obras da carne, é crente de duas faces, está na igreja, porém é ao mesmo tempo cumpridor dos desejos pecaminosos. Na igreja é uma coisa e em casa outra. Os tais são culpados de zombar de Deus ou desprezá-lo, e o seu fim é reconhecer os frutos da carne, ou seja, acaba se corrompendo. A sua vida torna-se uma tristeza. Não experimentam a paz de Cristo e a alegria do Espírito Santo. Esse tipo de crente não experimenta a vida abundante que Cristo prometeu, a seu fim e a sua morte, e o seu fim é a morte eterna. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Romanos, capítulo 6, versículo 20 e versículo 23. Mas os que semeiam no Espírito, a sua vida é transparente, vive o que prega, está sempre semeando amor, paz e alegria. Tem a vida abundante em Cristo e o seu fim é a vida eterna. Ninguém engana a Deus. O que semeia isso também ceifará. Semeia as obras do Espírito Santo hoje, para que, no futuro, colha as mesmas obras, a 30, a 60 ou até 100 vezes mais. Capítulo 3. Os dons do Espírito em ação. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Os dons representam a operação do Espírito na igreja. Eles manifestam a glória divina, atraem os pecadores e edificam os fiéis pelo Espírito Santo, os quais o Senhor revela o seu poder e sabedoria, com os propósitos de edificarem a igreja. Eles são dados a cada um para o que for útil e de grande valor para o êxito da igreja.
mas um só, e mesmo é o Espírito que opera em todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Deus não tem intenção de retirá-los. Ele concede segundo a graça que nos é dada, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo mediante a medida da fé. Romanos, capítulo 12, versículo 6. Quem já fala línguas estranhas com evidência genuína do batismo do Espírito Santo de Deus, também deve buscar os demais dons. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Por isso, aquele que fala em língua desconhecida, ore para que também a possa interpretar. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 1, 12 e 13. Dons de elocução. O dom da profecia é uma mensagem divina momentânea e sobrenatural, dada pela inspiração do Espírito Santo e pelos dons espirituais. A palavra de Deus aponta o dom da profecia como o melhor dos dons. É dado à igreja para edificação e consolação. No Antigo Testamento, o profeta era o intermediário de Deus, entre Deus e o povo. Esse tipo se deu até João Batista. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas capítulo 16, versículo 16. No Novo Testamento, não precisamos consultar mais Deus através dos profetas. O único mediador agora é Cristo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pelo qual temos acesso a Deus. Na igreja primitiva, uma grande parte dos membros profetizavam, porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31. Logo após o batismo no Espírito Santo nos dias atuais, vemos poucas manifestações destes dons devido à ignorância. Pouco se fala na igreja e o povo fica privado destas bênçãos. O tempo de culto é tomado por outras coisas que deixam o Espírito sem liberdade para fluir. De outra maneira, se tu bendissesses com o Espírito Santo, como dirá o que ocupa o lugar de indulto, o Amém, sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes? 1 Coríntios 14, versículo 16. Assim, entrando no formalismo e esfriando a chama do Espírito, não extinguais o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Se tornem, então, os menos usados dos dons, porém, é preciso acabar com as coisas de menino. Quando eu era menino, falava como menino, sentia-me como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. O Espírito Santo continua atuando hoje, com este dom que edifica constantemente, promovendo firmeza que exorta, incentivando o crente a seguir e observar os ensinos divinos, despertando e fortalecendo na fé, e havendo andado por aquela terra, exortando-os com muita palavra, veio à Grécia. Atos, capítulo 20, versículo 2. O Senhor usa este dom que consola. O Espírito Santo anima o abatido e o crente com palavras como: não temas, o Senhor é contigo. Ele desperta também os incrédulos para tomar posição diante de Deus, através da profecia. Os segredos do coração são revelados e o pecado submete-se à vontade de Deus, reconhecendo a sua presença divina no meio da igreja. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 25. Dons ou variedade de línguas. É a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo de se falar línguas desconhecidas que nunca se aprendeu. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tivesse amor,
seria como o metal que ressoa ou como o sino que tine. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. É mencionado no Antigo Testamento através da profecia de Isaías. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua, falará a este povo, ao qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Porém, não quiseram ouvir. Isaías, capítulo 28, versículos 11 e 12. Com o propósito de anunciar ao povo. Sem interpretação, serve para edificação pessoal, e com interpretação, serve para edificar toda a igreja. Na igreja primitiva, todos eram batizados no Espírito Santo e falavam línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, versículo 4. Nos dias atuais, o Espírito Santo continua a batizar no Espírito Santo, como no princípio. Ele não mudou, veio para ficar conosco e batizar os que creem. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Por causa da negligência que busca descrença, inconstância e impureza, muitos não recebem. Falar em línguas é também uma evidência do batismo no Espírito Santo, além de edificar o crente. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. É uma conversa mantida com Deus, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. O espírito ora bem e torna a oração eficaz, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. O uso correto do dom de línguas trazem bênçãos extraordinárias à igreja. Contudo, deve ser usado com ordem e com decência, porque Deus não é Deus de confusão. Deus fala alto se houver intérprete. Porém, se não houver, você deve se calar. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 28. Todos podem e devem falar línguas. E eu quero que todos vos faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, e o não ser que também interprete, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. A promessa de Deus é para todos os que creem. Dá-nos cada dia o pão nosso de cada dia. Lucas, capítulo 11, versículo 3. O dom de interpretação das línguas é a capacidade sobrenatural de interpretar línguas jamais aprendidas. Dons de inspiração. Sabedoria é a capacidade sobrenatural de falar e agir em situação de emergência, porque a um é dado o Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro de profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 10. Deus revela o que está oculto aos olhos humanos, pela sua sabedoria que é revelada de maneira sobrenatural, levando a igreja a descobrir as riquezas encobertas e também a combater as heresias, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Efésios capítulo 4, versículo 12 e 14. O crente passa a ter conhecimento das coisas que pertencem a Deus, revelando os mistérios. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16.
Ele proporciona inteligência e conhecimento das Sagradas Escrituras, tornando a vontade de Deus plenamente conhecida. A inspiração pode ser divina, humana ou diabólica, e pode ser discernida pela palavra de Deus. Pelos frutos se sabe se é hipocrisia ou manifestação diabólica. Desta forma, discernimos confissão falsa, influenciada por espíritos maus. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Atos, capítulo 5, versículos 1 e 11. A forma mais eficiente de julgar uma profecia é pelo dom do discernimento. Vivemos em um mundo onde os falsos profetas estão se levantando cada vez mais com imitações e enganos de todo tipo. Com este dom, podemos discernir tais coisas e ver se é de Deus ou não. A palavra da ciência é o dom que penetra nas coisas de Deus, dando uma visão além do natural e revelando os fatos verdadeiros sobre as pessoas. Sabedoria é a habilidade de aplicar bem a ciência e o conhecimento em ação. Os dons de inspiração são para conhecer sobrenaturalmente como interpretar sonhos, para dar conselhos e tratar de assuntos complicados e difíceis. E livrou-se-o de todas as suas tribulações. E lhe deu graça e sabedoria ante a Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Atos, capítulo 7, versículo 10. O Espírito Santo se manifesta na hora do evangelismo e também na defesa do evangelho. O crente é usado com estes dons de maneira sobrenatural na hora da necessidade, e o Espírito Santo ensina o que ele deve falar. E quanto vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou o que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12. Na mesma hora, ele dá a sabedoria. Paulo era revelado de cidade em cidade pelo Espírito Santo, manifestado pelo dom da ciência. Senão, o que ensina o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Atos, capítulo 20, versículo 23. Pedro, pelo Espírito Santo, discerniu a mentira de Ananias e Safira, mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade, e logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 10. É necessário que cada crente busque estes dons, principalmente os líderes, para que possam manter a pureza da doutrina cristã. Dons de poder. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Gálatas 3, versículo 5. Por meio dos dons da fé e maravilhas, o Espírito Santo revela o seu poder sobrenatural aos homens, com propósitos específicos e longe do compadecimento humano. Assim, Deus confirma a sua palavra. São dons de ação que operam nas áreas materiais e físicas. São conhecidos pelo Espírito Santo à igreja. A outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A fé cura e opera maravilhas. É o tipo de fé que Elias orou e o fogo desceu do céu. Então, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 e 22. O Espírito Santo operou maravilhas através de Moisés no Egito e Elias na multiplicação da farinha e do azeite da viúva. Da panela da farinha não se acabará, e da botija o azeite não faltará, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. 1 Reis, capítulo 17, versículo 16. Também através de Paulo, o Senhor operava maravilhas extraordinárias, e Deus, pelas mãos de Paulo,
fazia maravilhas extraordinárias. Atos 19, versículo 11. São dons de milagres quando o Espírito Santo opera sinais e maravilhas, como ressurreição dos mortos. Deus interveio na natureza, como quando Moisés dividiu o mar vermelho. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor se fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Êxodo, capítulo 14, versículo 21. E quando Eliseu separou as águas do rio Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um e de outro lado, e Eliseu passou. 2 Reis 2,14. Eram credenciais da vida do apóstolo Paulo, os sinais e prodígios operados com tanto poder. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos 19, 11 e 12. Se os nossos dias, os sinais, prodígios, não estão se manifestando com tanta intensidade, não é porque Deus mudou. Ele é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Hebreus 13, versículo 8. É que falta a humildade e busca da plenitude do Espírito Santo, pois esses sinais são para acompanhar a igreja até o fim. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 18. Tudo é para a glória do Senhor. Ele deve ser feito e operado na direção dele. Não somos nós que operamos, é o Espírito Santo. É ele que gera a fé para operar os milagres e as maravilhas que resultam na salvação das almas. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou ao número desses homens a quase 5.000. Atos, capítulo 4, versículo 4. Expandindo assim o reino de Deus e fortalecendo a fé do seu povo. Os dons do poder estão à sua disposição para realizar as obras de Deus no poder do Espírito Santo. Capítulo 4. A necessidade de se encher do Espírito Santo. E não vos embriaguei com vinho, onde há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. As palavras enchei-vos do Espírito contêm 4 verdades. Primeira, o verbo está no imperativo, ou seja, uma ordem dada por Deus para que possamos viver de modo que agrade a Ele. A plenitude do Espírito em nós capacita-nos a ser semelhantes a Cristo. Deixar de se encher do Espírito Santo é desobediência a Deus, e desobediência é pecado. Segunda, o verbo está no presente do imperativo, que representa uma ação em prosseguimento. Nenhum crente é cheio apenas quando está pregando ou ensinando. Temos que ter uma vida rendida a Deus, onde se experimenta a renovação repetidas vezes. E não sede contaminados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terceiro, o verbo está no plural, que mostra que se encher do Espírito não é somente para bispos, pastores, evangelistas ou professores da escola dominical, mas foi endereçado a todo crente ser cheio do Espírito Santo. Quarta, quando o verbo está na voz passiva, nos ensina que encher-se do Espírito Santo não é obra humana, mas é obra divina. Ninguém chega a ter a plenitude do Espírito Santo pelo próprio esforço. Não adianta orar com gritos ou agonia, mas sim através da vida rendida a Deus, da confiança nele e no simples desejo de se encher, é que o Espírito Santo fixa sua residência em nós. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E isto disse ele no Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Quando
porém o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João, capítulo 7, versículo 37 a 39. O próprio Espírito anseia por nós constantemente, até o ponto de ter ciúmes por nós. Isso significa ter a plenitude do Espírito Santo. Os cuidados, vós, que em vão, diz a Escritura, ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Tiago, capítulo 4, versículo 5. O Espírito Santo deseja usar-nos para a glória de Deus, mas tudo depende da vontade do crente, em combater a má natureza e o desejo constante de cair no pecado. O Espírito Santo é a provisão de que Deus precisa para derrotar toda a vontade da carne na sua vida. Então, quando o crente ceder e recomeçar a depender do Espírito Santo, o resultado é que o Espírito supera a nossa natureza má, derrotando-a, e então produz em nós uma vida agradável a Deus. Alguns dos resultados de ser cheio do Espírito Santo: falar com Deus em salmos, hinos e cânticos, viver sempre feliz e, em vez de murmurar e de se queixar de tudo, sujeitar-se uns aos outros, servindo ao próximo e fazendo aquilo que o Espírito Santo quer, ser controlado por ele e, em qualquer circunstância, louvar a Deus com cânticos espirituais, falar em línguas e cantar em línguas estranhas. O segredo desta vida tão gloriosa e vitoriosa é deixar que o Espírito Santo encha a sua vida. Renda-se a Ele a cada dia, porque Ele é o melhor amigo que podemos ter. Uma vida cristã sem Ele é triste, sem vida vitoriosa. Creia nele e comece a partir de agora a dar lugar ao Espírito Santo em sua vida. Avivamento é do Espírito Santo. Avivamento é ter uma vida de Deus em si. É conservar a vida espiritual em sua plenitude. É voltar e tomar posse daquilo que havia sido perdido. É ter uma vida frutífera, poderosa na unção do Espírito, sendo submisso total a Deus e o amando de todo o coração. O avivamento é pessoal e individual. A base do avivamento é a palavra de Deus reinando no coração. Ela corre como rios de águas vivas para produzirem o avivamento. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele com relação ao Espírito que haveriam de receber os que crescem nele, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João, capítulo 7, 38 e 39. Muitas almas foram acrescentadas à igreja, por causa dos sinais e maravilhas que foram feitos pelas mãos dos apóstolos. A igreja precisa andar no temor e na consolação do Espírito Santo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Atos, capítulo 9, versículo 31. Deus prometeu o avivamento e ele mesmo confirmou a sua promessa aos que se inclinam ao seu poder. Bem-aventurados os retos de seus caminhos e que andam na lei do Senhor. Salmo 119. A palavra tem que ser estudada. Os cristãos desta época devem permanecer na busca das verdades relatadas nas Escrituras e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. Poucas igrejas ensinam a palavra de Deus. Elas estão se ocupando e preocupando mais em pregar a prosperidade, cura divina, etc. Não estou com isso dizendo que essas coisas não são importantes, mas temos que lembrar que a palavra do Senhor Jesus em Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E também Salmos 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A oração é outro passo que o avivamento é necessário para a igreja. A igreja do Senhor nasceu sobre o manto da doce oração. Todos estes perseveraram unicamente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos 1, 14. Os discípulos permaneceram em oração e súplicas durante 40 dias, buscando o poder prometido.
E então subiram ao cenáculo onde habitava Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos, capítulo 1, versículo 12 a 14. Aqueles homens que eram medrosos, incertos e foragidos, tornaram-se poderosos guerreiros que levaram o avivamento a multidões naquela época. E até hoje Deus promete o Espírito Santo àqueles que pedem. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra. E se os pais dão boas dádivas aos filhos, quanto mais o Espírito que também poderá lhes dar. Lucas 11, capítulo 11, versículo 9 a 13. A igreja deve tomar a atitude de buscar o poder de Deus com perseverança, até que aconteça o avivamento entre o povo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Revestido de poder, eles tomam a missão evangelizadora que começou há 120 pessoas, passa para 3 mil e rapidamente chega a 5.060 almas. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, o meu espírito será derramado sobre a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão, e também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas profetizarão, e farei aparecer milagres em cima do céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar a grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para se assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse a ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou a si mesmo que nós agora vemos e ouvimos. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe,
e tantas quantas pessoas Deus nosso Senhor chamar, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos, capítulo 2, versículo 14 a 41. E não parou mais. De um para o outro, a mensagem e o avivamento foram passados, levados a diversos países, tornando a missão e a obra prioritária à igreja. E eles eram unidos e não tinham barreiras, eram de coração e alma, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E a ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Atos 4, versículo 32. Temos por manter esta mesma comunhão hoje uns com os outros. Somente assim podemos ser uma bênção nas mãos de Deus. Quando tivermos o seu propósito realizado em nós, é preciso manter a tocha do avivamento acesa. Fim.